Fala galera que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram e também no YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Você que está assistindo esse vídeo no YouTube aí, não esquece de deixar logo o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Bom, pessoal, o objetivo dessa nossa live agora é tratarmos de uma decisão de ontem que foi prolatada pelo STJ, mais especificamente pela sexta turma do STJ, no julgamento de um recurso especial, de um RESP. O RESP, para quem quiser anotar e depois consultar, até o momento que eu estou fazendo essa live, ainda não tinha sido publicado o inteiro teor do julgado, então, obviamente, até o final do dia de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 6 de abril de 2022. Acredito que até o final do dia de hoje já tenha sido publicado lá no STJ. É o RESP 19.77.124, recurso especial 19.77.124, processo originário do estado de São Paulo. E o que é que trata esse julgado? Qual foi a decisão proferida e qual é o impacto disso no dia a dia do direito penal e do processo penal? A discussão que objetivou esse RESP é sobre a possibilidade, pretérito, sobre a possibilidade ou não de aplicação da Lei Maria da Penha no que tange às medidas protetivas de urgência, aos ritos processuais, quando a vítima de violência doméstica e familiar é uma mulher transexual ou uma transexual. Basicamente, o objeto da discussão é esse. E aí eu vou tecer algumas considerações sobre o teor da decisão, o que já vinha sendo praticado antes e quais os eventuais reflexos, quais os eventuais impactos disso doravante. Eu vou tirar aqui temporariamente os comentários, tá bom? Depois eu trago os comentários de volta e tiro as eventuais dúvidas de vocês. E vocês que estão acompanhando aí, se puderem ficar de vez em quando sentando o dedo no coraçãozinho, que eu vejo o like subindo e sei que a transmissão está rolando de boa. Eu não vou me apegar, pessoal, a questões de terminologia, de nomenclatura, até porque nós fugiríamos muito do nosso escopo de análise. Existe aí um debate doutrinário se o correto seria pessoas transexuais, mulheres transexuais, apenas transexuais. Não me cabe esse tipo de debate, não me cabe esse tipo de discussão. Eu vou usar aqui a expressão que está no julgado, ok? Não, Giovana, essa expressão não é tecnicamente correta ou é tecnicamente correta. Por favor, não vamos adentrar essa seara de discussão, porque o nosso objetivo não é esse. No julgado, o termo, a expressão utilizada é mulher trans ou mulheres transexuais. Então, essa é a expressão que eu vou me utilizar, porque essa é a expressão que o STJ dela se vale. Qual é a questão envolvendo aqui? A questão é se o direito penal e o processo penal podem ou devem, para fins de reconhecer quem é mulher sobre objeto enquanto objeto de tutela de proteção do ordenamento jurídico brasileiro, se esse reconhecimento de quem é mulher demanda de uma análise biológica ou demanda de uma análise social. E isso decorre de uma situação que quem é meu aluno aqui no JUS 21, seja nos cursos de polícia, seja nas turmas de pós-graduação, já me viu fazendo análise, e eu acho que eu faço essa análise desde 2018, eu já venho trazendo esse debate para os meus alunos. Nós temos que fazer uma diferença entre o gênero natural e o gênero social. E é preciso que nós saibamos qual deles deve ter uma relevância para fins de aplicação da tutela penal e processual penal. Quando nós falamos em gênero natural, nós estamos falando no sexo de nascimento do indivíduo, que em regra é sexo masculino e sexo feminino. Eu estou dizendo em regra por um motivo muito simples. Em medicina legal, nós sabemos que é possível que uma pessoa nasça com uma genitália masculina e uma genitália feminina.
Obviamente, o sistema reprodutivo de um ou de outro, masculino ou feminino, há de se destacar mais, mas nós temos aquilo que classicamente na literatura de medicina legal são os chamados de hermafroditas. Eles nascem com genitália masculina e genitália feminina. Normalmente, ou o lado masculino ou o lado feminino é mais desenvolvido, quando a tendência maior é para que haja um desenvolvimento de genitália masculina. Normalmente não se tem organelas reprodutoras, meios reprodutores femininos ou o inverso, mas é possível sim que uma pessoa nasça trazendo as duas genitálias. É por isso que nós tratamos da expressão em regra. Em regra, quando se fala de gênero natural, nós estamos falando do sexo de nascimento. E esse sexo de nascimento é determinado pela genitália no momento do nascer, ou masculino ou feminino. Mas nós temos também que fazer a observação do chamado gênero social. E aqui eu faço um friso, tá? Gênero social nada tem a ver com orientação sexual. Orientação sexual é outra coisa. Eu vejo as pessoas falando, porque o LGBTQ, isso é questão de orientação sexual. Eu estou tratando de gênero social. O gênero social é baseado, primeiro, numa questão de autopercepção e autoidentidade do indivíduo. Ou em bom português, quando nós estamos analisando o gênero social, nós estamos analisando como o indivíduo percebe o seu gênero e como ele gostaria de ser reconhecido perante o contexto da coletividade. Mais uma vez, não confunda gênero social com orientação sexual. São coisas completamente distintas. O gênero social, insisto, diz respeito a um critério de autoidentificação do indivíduo no que diz respeito ao seu gênero. Como o indivíduo se percebe quanto ao gênero e como, principalmente no exercício da sua liberdade, ele gostaria de ser reconhecido perante a coletividade. Por exemplo, eu tenho o gênero natural masculino, eu nasci com genitália masculina e eu me identifico enquanto representante do gênero masculino. Eu me identifico com o gênero masculino e pretendo ser reconhecido no exercício da minha liberdade perante a coletividade como sendo integrante do gênero masculino. Mas poderia perfeitamente acontecer de meu gênero natural ser masculino, mas eu me identificar com o gênero feminino e querer ser reconhecido pela coletividade como representante do gênero feminino. Isso é o gênero social. Eu sempre defendi, e não é de hoje, quem acompanha as minhas redes sociais, quem é meu aluno há mais tempo, quem acompanha os congressos que eu participo, eu sempre defendi que o direito precisa evoluir e reconhecer a prevalência do gênero social em detrimento do gênero natural. Claro, você não pode tratar isso como uma regra absoluta. Por exemplo, você não pode achar que essa equiparação ou que esse reconhecimento ele deva ter aplicação imediata e de forma plena e absoluta, abolindo todo e qualquer outro critério de diferenciação de gênero que seja baseado em questões de sexo de nascimento. Tudo que é extremado demais, por óbvio, ao meu sentir, parece descabido. Mas é natural que qualquer pessoa que faça uma leitura razoável e ponderada das regras do direito penal e do processo penal, principalmente no que diz respeito aos mecanismos de tutela e proteção de hipossuficientes, de vulneráveis, de pessoas que socialmente necessitam que o direito chegue para dar um cobertor de proteção maior, é razoável que se pondere a prevalência do gênero social em detrimento do gênero natural. Eu sempre defendi, sempre acreditei, já deixei isso claro inúmeras vezes, que para mim é um exercício de liberdade de indivíduos, com capacidade de discernir, com capacidade de tomar decisões por si mesmo e arcar com as consequências das decisões que tomou. É um exercício de liberdade o indivíduo fazer a escolha de como ele se identifica
perante a coletividade em relação ao seu gênero. E muitas vezes esta escolha pode gerar uma situação de vulnerabilidade, pode gerar uma situação de hipossuficiência. Nesse diapasão, nessa seara, eu entendo que o gênero social é muito mais relevante para fins de ponderação do direito penal e processual penal do que o gênero natural. E essa identificação quanto ao gênero social não depende de cirurgia de mudança de sexo. Isso já, inclusive, é consolidado dentro da jurisprudência e da lógica do direito brasileiro, não só do direito penal brasileiro, de que o reconhecimento da identidade de gênero social não está necessariamente vinculado a nenhum tipo de cirurgia de mudança de sexo. Inclusive, você vê isso acontecendo em vários segmentos do direito brasileiro. Por exemplo, no direito administrativo, eu sempre dou o exemplo de instituições policiais que já reconhecem, inclusive, a matrícula do policial com um nome social em detrimento do nome de batismo, do nome natural, que estaria ligado ao seu sexo natural. Nós já vemos isso dentro de várias seccionais da OAB. O estado do Ceará, por exemplo, foi pioneiro, e aí fica os meus aplausos à OAB do Ceará. O estado do Ceará foi pioneiro a emitir pela primeira vez no Brasil, isso já tem uns 4, 5 anos, uma carteira da OAB que consta o nome social e o gênero social do advogado, em detrimento do gênero natural ou do eventual nome de batismo, o nome que consta na certidão dele. Então, essa realidade de prevalência do gênero social em detrimento do gênero natural é uma realidade que já existe em outras áreas do direito, é que o direito penal, de forma atrasada ao meu sentir, está começando a ampliar o debate e ampliar, vamos dizer assim, as possibilidades de aplicação. Ora, na hora que nós reconhecemos que o gênero, nós, o direito penal, reconhece que o gênero social é mais importante, era natural que surgisse essa discussão. O reconhecimento de quem é mulher, por exemplo, para fins de caracterização da qualificadora do feminicídio, para fins de aplicação das medidas protetivas e de tutela da Lei Maria da Penha, para fins de estabelecimento da nova qualificadora da lesão corporal, que está lá no parágrafo 13 do artigo 129, para fins de estabelecimento do rito processual quando houver violência doméstica e familiar, se vai ser no juizado ou se não se aplica as regras do juizado. Todas essas análises que demandam da identificação de quem é mulher vítima de violência doméstica e familiar, obviamente demandam de você saber: eu vou considerar como mulher quem tem a genitália feminina, ou eu vou considerar como mulher quem tem a identidade, a identificação social feminina, independente da genitália. O que o STJ está fazendo agora, o que a sexta turma do STJ está fazendo, é reafirmando um posicionamento que o próprio tribunal já tinha. Cuidado, eu vi algumas pessoas dizendo que isso era uma novidade. Eu vi algumas pessoas comentando desde ontem, eu estava aguardando sair o julgado, mas infelizmente ainda não foi publicado, pelo menos na hora que eu estou fazendo essa live, para poder ter uma leitura mais apurada do seu conteúdo. Mas eu irei fazer isso ao longo do dia de hoje, e depois eu gravo outros vídeos e posto para vocês aqui no Instagram e também no YouTube. Eu vi algumas pessoas dizendo que era novidade, que isso não existia. Na verdade, isso é um entendimento do STJ, mas era um entendimento que era tomado não em relação especificamente à aplicação da tutela da Lei Maria da Penha, mas na caracterização de outros crimes. Você já tinha entendimento do STJ no sentido de que a qualificadora do feminicídio podia levar em consideração o gênero social da vítima. Você já tinha julgado do STJ sobre a antiga aplicação do parágrafo 9º do artigo 129, da lesão corporal baseada em violência doméstica, também partindo dos mesmos princípios. O que houve agora com esse recurso especial foi, primeiro, uma
consolidação de um entendimento que o STJ já vinha tendo e uma ampliação do escopo desse entendimento, englobando toda a Lei Maria da Penha. Inclusive, eu tive a oportunidade de ler o parecer da subprocuradora da República, a excelentíssima senhora doutora Raquel Dodge, que foi ela que fundamentou o pedido da Procuradoria-Geral da República para que o STJ assumisse esse posicionamento. E ela deixa bem claro, as mulheres transexuais, elas acabam sendo submetidas a situações de vulnerabilidade e hipossuficiência da mesma forma que as mulheres que têm o gênero natural feminino. E não seria razoável que o direito, através da Lei Maria da Penha, protegesse as últimas, as mulheres cujo gênero natural é feminino, e não protegesse as primeiras, as mulheres que o gênero social é feminino, estando as duas submetidas às mesmas situações de vulnerabilidade. Então, a partir de agora, você passa a ter um entendimento, embora não seja uma novidade, mas é sim uma ampliação do entendimento, você passa a ter um entendimento de um escopo mais amplo, onde a Lei Maria da Penha, principalmente no que tange às medidas protetivas de urgência, ao rito processual e ao não cabimento de medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099, todo esse escopo da Lei Maria da Penha passa a ser aplicado também na proteção de mulheres trans, não sendo necessário, de novo, não sendo necessário nenhum tipo de cirurgia de mudança de sexo. Eu, como disse, vou ler todos os votos para poder formar um juízo de valor mais apurado e passarei para vocês. Mas me parece que a decisão foi no sentido de que basta o reconhecimento por algum meio possível no direito da validade do gênero social. E por que eu falo isso? Algum meio possível no direito, mas não falo necessariamente na alteração do registro civil. Até algum tempo, o STJ ainda batia muito na tecla. É preciso, para que uma mulher trans assim seja reconhecida como mulher, que haja a alteração do assentamento do registro civil. Inclusive, o STJ dizia que essa alteração do registro civil não depende de cirurgia de mudança de sexo. Mas agora, baseado no pedido que foi feito pela subprocuradora da República, a excelentíssima senhora Raquel Dodge, não me parece mais necessário que um meio de comprovação da identidade social da mulher, a mulher trans, seja apenas o registro civil. E aí eu lhe dou um exemplo. Nós temos instituições policiais no Brasil que, mesmo o policial tendo uma certidão de nascimento o identificando como homem, essas instituições policiais fazem o registro de matrícula do policial com o nome social e o gênero social. Ele passa a ter, então, dois documentos juridicamente válidos. Uma certidão de nascimento, que diz que ele é homem, e, posteriormente, um registro de matrícula na instituição policial, dizendo que ele é uma mulher por identificação social. Hoje, parece-me que nós estamos migrando para que o reconhecimento de quem é mulher para fins de direito penal e processual penal não esteja mais vinculado apenas ao registro de nascimento civil. Se for possível demonstrar por outros meios de prova a identidade social válida da mulher, ela passa a estar submetida a toda a alçada de proteção decorrente da aplicação da Lei Maria da Penha. Apertando na tecla SAP agora, já que eu dei a explicação técnica, e traduzindo isso de um jeito bem simples, tá? Eu tenho que ter muito cuidado nessa tradução, até porque o danado desses cortes de internet aí para lascar um cabo é ligeiro, mas traduzindo de um jeito bem simples, exclusivamente para fins didáticos, exclusivamente para que todos possam compreender e eu possa abrir aqui para eventuais dúvidas, eventuais perguntas. O que o STJ decidiu é novidade? Não. O que é novo é a ampliação da esfera de abrangência da decisão. A partir de agora, se, por exemplo, você tem um homem
e uma mulher trans, identidade social de gênero, independente de qual seja a genitália dessa mulher trans. Um homem e uma mulher trans. Esse homem bateu nessa mulher trans, o crime é do 129, parágrafo 13 do Código Penal. É violência doméstica, lesão corporal na modalidade violência doméstica contra a mulher. 129, parágrafo 13. Ô, Giovanni, não é o parágrafo 9º, não? Não é mais. Agora nós temos dentro do Código Penal, dentro do artigo 129, que é a lesão corporal, uma modalidade específica para quando a violência doméstica e familiar é praticada num contexto de lesão corporal e contra a mulher. Então, o homem bateu numa mulher trans por causa de uma relação afetiva, por exemplo. Eu tenho o crime do 129, parágrafo 13. Não é possível mais a aplicação de medidas despenalizadoras e toda a estrutura de tutela e proteção prevista na Lei Maria da Penha pode ser utilizada na proteção desta mulher trans. Inclusive, se na comarca existir vara especializada de crimes contra a mulher, esse feito, esse processo praticado, esse crime praticado contra essa mulher trans, que venha a gerar um processo, vai correr na vara especializada. Não existindo vara especializada na justiça comum, mas nunca no GCRIM, nunca no Juizado Especial Criminal. Giovanni, se for uma mulher trans ou biológica que tente matar uma mulher trans, e aí, nesse caso, é uma tentativa de homicídio qualificado pelo feminicídio e toda a tutela da Lei Maria da Penha, tutela de proteção, alimentos provisórios ou provisionais, obrigatoriedade de agressor, agressora se afastar do domicílio e por aí vai, será aplicado na proteção dessa mulher trans. Basicamente é isso que o STJ decidiu. Deixa eu abrir os comentários agora para ver se vocês têm alguma dúvida, e vocês tendo alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês para responder. Eu sei que não é comum vocês me verem falando assim de forma tão técnica, eu sempre evito essas expressões mais técnicas, mas como nós sabemos, esse é um tema que gera muita celeuma, muita gente quer só um motivozinho para ficar frescando com a vida dos outros, então eu prefiro ser o mais técnico possível. Tá aí, por exemplo, minha amiga, professora Gabriela Nóbrega, que está por aqui. Abraço, Gabi. Gabriela é uma perita, uma das mais renomadas peritas policiais do país. E a professora Gabriela agora, ela tem uma situação adicional no trabalho dela. Qual é a situação adicional no trabalho dela? Talvez ela já tenha que começar a fazer perícias, mesmo que o cadáver ou a vítima tenha genitália masculina, talvez ela tenha que fazer perícia já começando a indicar o gênero social. Eu não sei se Gabi já pegou algum caso desse tipo aí, mas com certeza daqui a pouco a perícia vai mudar. Gabi, não tenha saudade do juiz não, o juiz é a sua casa e você é sempre muito bem-vindo aqui. Um abraço, amiga, e um grande abraço para meu patrão Pablo, seu esposo. O Victor Nanelli está por aqui, valeu, Victor. Alguém tem alguma dúvida específica sobre o tema? Se sim, pergunte para que eu possa responder. Lembrando, a Gabriela está dizendo, tivemos um caso assim. Gabi, tu quer entrar na transmissão aí? Eu te boto na transmissão para você contar o nosso caso. Dá um ok aí, manda um convite aí que eu te boto na transmissão. Eu acho que é importante você contar essa história para a gente aí. A gente vai estar falando com a perita. Deixa eu ver se a Gabriela consegue entrar aqui. Manda aí, Gabi, um convite aí, por favor. Pedido para participar. Conta essa história pra gente, se você puder, se não tiver muito ruim aí. Pronto, manda um convite aí, Gabi, por favor. Tá vendo, ó? Gabi mandou um convite. É assim, é ao vivo, é na hora, feito caldo de cana. Gabriela entrar aqui. Aceitei, Gabi. Pronto. Tudo bom, Gabi? Como é que você tá? Tudo jóia, meu amigo. Como estamos? Tudo em paz, graças a Deus. Como é? João Pessoa tá se acabando em água feito Recife, não? Quase. Tá no meio termo aí, viu? Deixa eu fazer as apresentando aqui até entrar no carro, mas aí a transmissão continua, tá joia? Tá certo. Deixa eu aproveitar aqui, Gabriela, e fazer as devidas apresentações. Para quem não conhece, a professora Gabriela Nóbrega, ela é perita eu nunca sei, Instituto de Criminalística da Polícia Civil da Paraíba, não é isso? Instituto de Polícia Científica da Polícia Civil da Paraíba. Pronto, Instituto de Polícia Científica da Polícia Civil da Paraíba, que é um dos órgãos de perícia mais respeitados do país,
um dos pioneiros em exame de DNA. Quando ninguém falava em exame de DNA, o pessoal da Paraíba já falava. E a professora Gabriela, para quem não sabe, foi uma das convidadas quando começou a questão de cadeia de custódia, para ministrar curso de cadeia de custódia para quase todos os peritos do país. Então, talvez seja uma das pessoas que mais entendem de perícia nesse país. Gabi, tu já pegou algum caso que envolve essa questão de gênero social, que agora o STJ está ampliando o escopo? Na verdade, o caso não foi meu, Giovanni, mas eu estava na chefia e pude acompanhar de perto o caso de um colega que foi até um local de morte violenta, um local de homicídio, e se tratava de um transexual feminino, que no momento não tinha nenhuma documentação, tá? E não daquela situação. E isso gerou, inclusive, uma reunião com a Secretaria de Direitos Humanos e de Vulneráveis aqui do Estado, porque há um grande fator de complicação aí para a perícia, Giovanni. Por mais que o direito constitucional ao reconhecimento da sua identidade de gênero tenha sido reconhecido e deva ser respeitado, aí, conforme, inclusive, a ótica dos nossos tribunais superiores, o problema é que a perícia ela analisa vestígios. E se eu não tenho indicativos físicos concretos, tá? Se eu não tenho documentação, mudança de sexo, como é que eu posso? E muitas vezes esse gênero ele não é explícito. Me entenda. Às vezes a pessoa traz em si o gênero diverso, mas ainda não explicitou isso no seu ambiente social. E aí o que é que acontece? A secretaria queria que a gente fizesse exatamente a identificação dessas pessoas, já classificando o sexo e o gênero. E muitas vezes isso vai depender de aspectos muito subjetivos para que a gente faça essa classificação, e a perícia não tem como fazer isso. Foi um embate, inclusive, muito ferrenho, porque a gente precisa classificar as pessoas do ponto de vista pericial, me compreenda, sobre o aspecto do sexo. E o sexo ele não muda, né? O sexo é biológico, sob o ponto de vista pericial. Foi, inclusive, Giovanni, alvo do meu trabalho de mestrado aí no mestrado em perícia forense da UPE, da Universidade de Pernambuco, Estadual de Pernambuco. Porque, enquanto peritos, nós lidamos com cromossomos, nós lidamos com XX, XY, órgãos internos, órgãos externos. É tanto que aqui nós tivemos uma vez uma pessoa que era transexual feminino, sim, e aí sim, já com mudança jurídica de documento, inclusive com cirurgia de ablação de genitais, redesignação sexual. Mas dentro, internamente, ela era uma pessoa do sexo masculino. E aí, no laudo médico legal, o colega teve, inclusive, o cuidado de fazer toda esse esclarecimento. Digressão, né? Ali. Esclarecimento, que se tratava de uma pessoa biologicamente do sexo masculino, que todavia ostentava genitália feminina reconstituída, seios com próteses e etc. Então, a perícia ela vai ficar aí um pouco, inicialmente, meio que perdida nesse aspecto, né? Porque tudo aquilo que envolve elementos de natureza subjetivas não é algo que é da nossa competência. Eu acredito, Gabi, que a gente vai ter duas realidades. Eu acho que primeiro vai ter que sair, vão ter que sair procedimentos operacionais padrões, os POPs, né? Isso. Cada polícia civil e cada perícia vai ter que ter o seu POP, porque vai ser uma necessidade, e eu acho que esse entendimento do STJ vai se ampliar e vai se consolidar. Daqui a pouco o STF engloba também, daqui a pouco vem súmula. E quando eu falo daqui a pouco, eu estou falando em coisa de 1 ano ou 2, então os POPs vão aparecer. E acho que a gente vai ter duas naturezas aqui. Se eu estiver falando besteira, você me diga, porque nosso especialista em perícia é você. Eu acho que quando for, por exemplo, a necessidade de um médico legista atestar uma lesão corporal, vamos supor, você tem uma mulher trans e está dentro de casa e apanhou do companheiro. É mais simples ele atestar a questão do gênero social. Por quê? Porque você tem a vítima conversando, a forma que a vítima se posta perante a perícia, toda aquela digressão psicológica que o perito já faz, então é mais fácil. Agora, quando você tem um caso de homicídio, por exemplo, você tem que fazer, chegou lá, está o cadáver no local do crime, você tem que fazer uma acho que é cronotanatoscopia, né? Para testar o tempo e a causa da morte, não é isso? A cronotanatognose, exato. Pronto, aí você já não tem um elemento social. Então, eu acho que nesse ponto aí, ficaria muito difícil para o perito fazer toda uma avaliação social, além de que ele tem que preservar o local do crime, preservar a cadeia de custódia. E aí eu acho que caberia
a perícia entregar o laudo com base no que é possível biologicamente e a acusação ao Ministério Público fazer a avaliação do que seria válido em termos social. Só que a gente vai se deparar com um problema, né? Lá na frente, a defesa vai começar a questionar a divergência entre o instrumento probatório pericial e o fundamento, até porque o Código de Processo Penal diz, nos crimes que deixam vestígios, o exame de corpo de delito direto ou indireto é indispensável. Então, eu acredito que você vai ter que ter um novo entendimento dos tribunais para suprir essa lacuna. Mas, particularmente, eu acho que vai começar assim. No que der para fazer a avaliação social, os POPs já vão começar a fazer dentro das perícias. Exatamente, porque quando a gente trabalha com a vítima viva, as informações do histórico vão constar do laudo, né? Se apresentou como mulher, que o nome social é X. Mas esse caso, inclusive, Giovanni, a pessoa ela não desempenhava abertamente um papel social feminino, era oculto. Então a família, inclusive, desconhecia, mas algumas pessoas da comunidade LGBTQIA+, que conviviam com ela, nesse outro lado, digamos assim, porque era oculto, certo? Do comportamento social dela, foram procurar a polícia e disseram, não, aí ela era mulher, né? E a perícia, ela realmente, nesse caso, ela não teve como atestar nada nesse sentido. A perícia, ela tinha que se limitar à análise biológica daquele cadáver, da causa da morte e etc. Então, realmente, Perfeito. é um desafio para a gente. Mas eu tenho certeza que, assim como na Paraíba nós temos um centro de excelência de perícia, nós temos em quase todos os estados da federação, e os nossos peritos, assim como os nossos juízes, os nossos delegados policiais civis e nós todos, operadores do direito, nós vamos ter que nos adaptar a essa nova realidade, até porque nós não podemos suprimir liberdades e nem impor violência social às pessoas, simplesmente porque o direito não quer evoluir ou porque as instituições não estão dispostas a se adaptar, né? Eu acho que o exercício de liberdade, inclusive a liberdade de autoidentificação, Gabi, para mim, é algo bem precioso. Assim como eu defendo a liberdade de ir e vir, a liberdade de escolha sobre sua casa, sobre sua família, eu acho que até por uma questão de coerência nós temos que defender a liberdade de autoidentificação, e o Estado, a desídia do Estado não pode ser desculpa para todo esse direito. O Estado que se vire para se adaptar, por mais complicado que seja, e eu tenho certeza que peritos competentes como você vai fazer essa adaptação. Gabi, muito obrigado pela contribuição. Você vai fazer Agradeço demais, querido. Você vai fazer um favor e não, você vai mandar um abraço para meu patrão Pablo, estou com saudade dele aí, tá certo? Tá do meu lado, viu? Pronto. Tem uma perita e um advogado, que é uma das melhores peritas do Brasil, um dos maiores advogados criminalistas, que meu patrão Pablo, eu vou dar o bizu. Se um dia eu atirar metade do que ele atira, eu já serei um dos maiores atiradores esportivos do país. Só que ele faz uns cursos aí que ele apanha no chão para não perder arma, essas coisas ele não tem coragem de fazer, não. Eu também não. Manda um abraço para ele. Valeu, Gabi. Obrigado. Tchau, até mais. Tchau. Valeu, Valdo. Tchau. Bom, pessoal, então essa foi a participação. Deixa a Gabi sair aqui. Aperta aí para... Sai aí, Gabi, para eu finalizar, por favor. Como é que eu saio aqui? Estou apanhando. Pronto, obrigado, Gabriela. Essa foi a participação da professora Gabriela Nóbrega. A gente estava fazendo a transmissão e ela chegou ao vivo trazendo a experiência da perícia. É sempre bom, né? Nós já levarmos isso para o lado prático, para o campo prático. Você veja que a gente estava falando aqui dos impactos desse RESP do STJ, e aí nos ocorreu essa questão bem prática do trabalho policial, trabalho pericial. Eu acho que ninguém é melhor do que Gabi para trazer isso. É isso, pessoal. Depois eu vou fazer, assim que for publicado lá o acórdão, eu vou fazer a leitura mais minuciosa do acórdão. Se tiver mais alguma novidade, eu trago aqui para vocês, mas espero que vocês tenham gostado, que nós tenhamos tido esse primeiro esclarecimento para vocês. Tranquilo? Valeu, galera. Se você está acompanhando aí no YouTube, não deixa, se gostou, deixa seu like. Eu acho legal se você puder comentar aqui no YouTube também, se inscreve no canal. Você que está assistindo no Instagram, se você acha que é importante esse tipo de análise, esse tipo de discussão ser levado para outras pessoas, você nos ajuda muito, depois que o vídeo fica publicado, você comentar. Deixa a tua opinião aqui no Instagram, nos comentários, que eu vou fazer questão de ler e, na medida do possível, eu vou fazer questão de interagir com vocês. Valeu, galera. Um cheiro para quem for de cheiro, um abraço para quem for de abraço.